Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias, pedi ao João também que coloque para nós. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Somente 2 versículos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Eu estarei lendo esses 2 versículos e depois os irmãos queiram reler, tá bom? Vamos lá? E foi Jabés mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabés invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres tudo que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos lá, os irmãos? Bem forte. Senhor, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra. Nos ajude, ó Senhor, a entendê-la e colocarmos em prática conforme a Tua filha bem colocou aqui à frente, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela liberdade concedida a nós de podermos ler da Tua palavra, de explanar a Tua palavra no nosso país. Agradecimento este feito em o nome por amor de Jesus, e em nome do Teu Filho ainda te suplico que me auxilie, ó Senhor Deus, que eu venha a ser uma ferramenta viva em Tuas mãos, ó Senhor. Te agradeço mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Irmãos, muitos de nós gostamos e pensamos e queremos e até fazemos. Nós começamos a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a partir do mês de janeiro, 1º de janeiro, e traçamos uma ideia de até o dia 31 de dezembro de nós lermos toda a Bíblia. Mas existem livros na Bíblia, e quando você começa a ler, você se depara assim com uma situação um tanto quanto cansativa de ler. Essa é a realidade. Você para porque são livros que apresentam muitos nomes, e lógico que você não vai decorar todos esses nomes. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o capítulo de número 1 do livro de Crônicas, não precisa colocar, João, mas no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 1, vem falando assim, ó, genealogia desde Adão até Noé. Aí vem falando os filhos de Noé e seus descendentes. E aqui vem uma penca de nomes. Aí você que quer ler a Bíblia de capa a capa, sem pular uma vírgula, você vai lendo nome por nome, vai lendo nome por nome. Quando você chega no capítulo de número 2, fala assim, os 12 filhos de Jacó e os seus descendentes de Judá. E quando você pega aqui também nesse capítulo de número 2, você encontra aqui uma quantidade enorme de pessoas. Não sei se vocês estão acompanhando aí na Bíblia de vocês, tá? Se vocês estiverem com Bíblia, pega a Bíblia de vocês e observem. Quando você vai para o capítulo de número 3, observe que só no capítulo de número 2, nós temos aí 55 versículos. E dentro desses 55 versículos vem falando o nome de pessoas. E quando você entra no capítulo de número 3, fala sobre os descendentes de Davi. E aí vem falando sobre os descendentes de Davi. Aí nós temos 24 versículos que vem falando a respeito dos descendentes de Davi. Quando você entra no capítulo 4, o que acontece ali? Novamente, os descendentes de Judá. Então você se perde um pouco, sabe? Tem algumas pessoas que até pulam
esses capítulos devido a essa quantidade de nomes. Eu não vou conseguir gravar esses nomes mesmo, mas eu vou pular um pouco esses versículos aqui, pular um pouco esses capítulos. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo de número 4, algo de surpreendente surge. Alguém que decidiu fazer a diferença. Eu não sei se você já parou para pensar quem verdadeiramente você é, do que você é capaz. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quem verdadeiramente eu sou? Do que eu sou capaz? Será que eu poderia avançar um pouco mais? Será que eu sou incapaz de avançar? Será que eu poderia estar numa situação melhor na minha vida? Eu acabei de falar a respeito do que o pastor Robson colocou para nós, da facilidade de nós avançarmos. A oportunidade que nós temos, que nos é dada de nós crescermos. Mas nós vamos trabalhar nesta noite sobre esse tema que está aí para os irmãos. Decida ser maior do que sua fraqueza. Algumas pessoas têm medo de avançar com medo da sua fraqueza. E nós observamos que dentro desse texto aqui, o que nos dá a entender é que Jabez aparentemente nasceu para não ser nada, ser mais um. Porque esses nomes estão aqui, são importantes esses nomes. Mas só que esses nomes não tiveram uma grande influência, uma grande repercussão dentro da palavra de Deus. Mas só que Jabez, ele veio para fazer a diferença. E você também veio para fazer a diferença. Só que às vezes nos limitamos tanto e que nos acomodamos. Esse tipo de vida que eu estou levando é um tipo de vida que está bom para mim. Então eu gostaria que você pensasse nesta noite, que você estivesse refletindo comigo, principalmente dentro desse versículo de número 9 e o versículo de número 10, pela Bíblia que eu tenho em mãos. O João não precisa colocar, mas pela Bíblia que eu tenho aqui, e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ele tomou uma atitude: eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença, eu quero melhorar, eu serei mais ilustre do que meus irmãos, não no intuito de humilhar os irmãos, mas no intuito de mostrar o seu potencial, a sua capacidade. Eu posso, eu tenho condições. E a partir do momento que eu coloco isso na minha cabeça, que eu posso, eu tenho condições, eu consigo avançar e eu cresço. Mas cresço a ponto de causar, de impressionar outras pessoas. Como que ele conseguiu? Como que ele pôde? Como que ele alcançou esse degrau, subiu mais este degrau? Que eu conheci essa pessoa num estágio, um estágio que não representava nada para a sociedade. Mas agora é uma pessoa que fez a diferença, que está fazendo a diferença. E Jabez, ele resolveu, e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Uma pessoa que sofreu. Imagine Jabez chegando na escola, naquela época não tinha bullying, mas Jabez chegando na escola e o pessoal falando assim: ali, aquele ali fez a mãe sofrer. Quando ele nasceu, porque nos nossos dias, falei semana retrasada e semana passada, hoje nós damos o nome aos nossos filhos de acordo com o nome de um artista ou com o nome de um jogador. Mas naqueles dias os nomes eram dados de acordo com as circunstâncias. E Jabez significa dor. A mãe deu à luz aquela criança com grandes dores, por isso que o nome dele se chamou Jabez. E na escola ele sofria com isso. Estamos dando asa à nossa imaginação, que ele sofria na escola com os outros coleguinhas por causa disso. Ah, rapaz, você fez tua mãe sofrer quando você nasceu? Vai, ô cabeção. Vai, ô cabeção. Porque naquela época não tinha cesariana. Não tinha cesariana. Você fez sua mãe sofrer, rapaz. Mas só que ele quis fazer a diferença. Ele quis ser diferente dos irmãos dele.
eu serei melhor que meus irmãos, serei mais ilustre do que meus irmãos. E esta é uma capacidade também que nós temos, que você tem também. Eu não sei se você já parou para pensar que Deus separou você de uma forma assim muito especial. Estivemos falando em outras oportunidades de você concorreu com vários outros. E você chegou na frente. Só demonstra o teu potencial, a tua capacidade. Só você alcançou onde tinha que ser alcançado. Só você chegou lá e fecundou aquele óvulo. Então já começa, a sua vitória já começa aí. A sua vitória já começa aí. Antigamente falava-se em cerca de 159 milhões de espermatozoides. Hoje a ciência já fala a nível de 300 milhões. E no meio de 300 milhões você chegou. Então você tem um potencial, você tem condições. Não podemos nos limitar e falar assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, eu não posso vencer, eu não tenho como chegar a lugar algum. E eu gostaria de trabalhar com vocês dentro deste tema aqui, ó. Decida ser maior que sua fraqueza. E logo de início, nós temos aí no primeiro slide, vem falando assim, ó. Olha, melhor, no próximo slide, vem falando assim, ó. Nossa maior fraqueza está em desistir. Está em desistir. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. É tentar mais uma vez. As pessoas têm por hábito de pararem. Sabe, não conseguiu uma vez, elas param. Não conseguiu a segunda vez, não vou prosseguir porque não vai dar certo. Se nós fôssemos assim parar e ver a história de um dos maiores empresários a nível de televisão no Brasil, que é o Silvio Santos, se nós observarmos a vida dele, ele começou, sabe como? Vendendo merenda na escola. Ele levava merenda e vendia na escola. Depois ele foi para a rua e começou a vender, sabe o quê? Um material para encapar título de eleitor. Título de eleitor. E ele começou ali na Lapa, porque nasceu ali na Lapa, ele começou a vender aquilo ali. Chegou a um ponto que, naquela época já existia o famoso Rapa, né? Existia o Rapa, e o pessoal chegou e tomou todo o produto dele, todo o material dele. Mas só que a pessoa que tomou o material dele falou o seguinte: olha, sua voz é muito potente, você tem uma voz muito bonita, e deu um cartão a ele para ele se apresentar na rádio chamada Guanabara. E ele foi até aquela rádio, e dali ele começou, e hoje quem é? Quem é esse dono dessa emissora? A potência que ele é. Imagine se ele desistisse logo no início. E nós temos essa tendência, a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. É tentar mais uma vez. E aí, nesse slide que vem a seguir, nos fala assim, ó: para que você seja maior que sua fraqueza. O que é necessário acontecer para que você seja maior que a sua fraqueza? Vamos lá, vamos prosseguir, João. Examine a sua vida pessoal. Examine a sua vida pessoal. Quando eu falo aqui, examine a sua vida pessoal, eu estou voltado aqui para Jabez. E quero me voltar para você também. Ok? Examine a sua vida pessoal. O que você quer? Temos que começar por aí. O que você quer? Ah, pastor, eu quero vencer na vida, eu quero conseguir algo na vida, eu quero, sabe, ser um empreendedor, um grande empreendedor, eu quero ser uma pessoa que consiga êxito na vida. Mas o que você quer? Você tem que ter uma definição. O que você quer? Especifique a sua meta. Especifique a sua meta. Eu quero crescer, eu quero vencer, mas a minha meta é essa aqui. Especifique a sua meta. Jabez, ele sabia perfeitamente o que ele queria fazer. Onde ele queria saber. Especifique a sua meta. Hoje em dia nós conversamos com muitos adolescentes, com vários jovens, e perguntamos: o que você quer alcançar?
Qual a profissão que você quer ser? Que tipo de profissional? Ah, ainda não pensei. Eu não sei ainda. Às vezes as pessoas já estão com 16 anos, com 17 anos, mas ainda não especificou uma meta para a sua vida. Isso é incrível. Então nós precisamos especificar uma meta. Eu preciso saber o que eu quero na vida. O que eu quero? Tudo bem que você vai para uma faculdade, você tem a primeira opção, segunda opção, terceira opção. De repente você não consegue na primeira opção, mas você entra na segunda. Quando há uma possibilidade, você tranca a matrícula naquela segunda e retorna para a primeira. Especifique uma meta. O que você quer? Ah, hoje eu vou vender banana, amanhã eu vou vender laranja, depois da manhã eu vou vender jaca, depois da manhã eu vou vender cana de açúcar e acaba depois não vendendo nada. Acaba não vendendo nada. Especifique uma meta. Então, quando eu olho para Jabez, eu começo a ver assim, ó, o que você quer? O que Jabez queria? Ele especificou uma meta na vida dele. Disponibilize os seus recursos. O que você tem para começar? Dentro da meta que você já especificou, já colocou na sua cabeça. O que você tem de recurso? Disponibilize o seu recurso. Soichiro Honda. Falei numa das mensagens, Soichiro Honda, o dono de uma das maiores indústrias automobilísticas no mundo. Quando ele abriu a oficina dele, ele teve que empenhar as joias da esposa. Ele empenhou a joia da esposa dele para poder montar uma oficina. Então disponibilize os seus recursos. O que você tem para começar aquilo que você quer? O que você tem? Aí não tenho praticamente nada, mas esse praticamente nada que você tem já é alguma coisa para você começar. Então, quando eu olho aqui para a vida de Jabez, começo a observar essa força de vontade dele. Eu olho para a nossa vida, examinando a sua vida pessoal, a nossa vida pessoal. Uma outra coisa que eu preciso ver, que eu vi também aqui na vida de Jabez, que atitude tomar. Tem que ser proativo. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter força de vontade, mas não tomar atitude, não ter atitude, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar praticamente de nada. Então você tem que ser proativo. E eu observei que aqui, Jabez, ele teve uma atitude muito grande aqui. Preste atenção nas consequências. O que está acontecendo? Isso tudo dentro dessa primeira fase aqui de examine a sua vida. Preste atenção nas consequências. O que está acontecendo? Se alguma coisa não está funcionando bem nesse empreendimento meu, eu preciso dar uma observada, procurar alguém que me auxilie para que eu possa crescer nessa área que eu estou pretendendo. Eu tenho que buscar alguém, eu preciso buscar um profissional, alguém que entenda daquela área, para me ajudar neste crescimento. Preste atenção nas consequências. Se de repente você está vendo que a tua empresa está descendo, busque alguém que conheça para que possa alavancar a sua empresa e fazer com que a sua empresa venha a subir, que a sua empresa venha a crescer. Algumas pessoas, em um determinado tempo atrás, começavam a acumular muitos produtos. Não, vamos fazer um estoque, fazer estoque. E nesses estoques que as pessoas faziam na área de venda, elas começavam a fazer entrega desse produto que estava aqui na frente, esquecendo dos que estavam aqui para trás. E nisso que esqueciam do que estava para trás, o prazo de validade vencia. Aí criou-se o sistema Pepsi. Sistema Pepsi, primeiro a entrar e primeiro a sair. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, na medida que ia entrando, ia saindo. E na medida que o tempo foi passando, a indústria foi assim tendo... Os grandes pensadores foram tendo uma ideia assim magnífica e surgiu o sistema Kaizen. E foi assim aumentando, crescendo e mobilizando e conseguindo fazer com que as empresas viessem a avançar a cada dia. Então dentro, não estou falando que Jabez aqui, ele tinha uma empresa, eu estou falando na nossa situação. Que você tem condições de sair de onde você está para chegar num estado desejado. Você tem condições. Você tem condições de sair da situação que você está vivendo para chegar numa situação melhor. Uma situação melhor. Aí, nós começamos a observar aqui, dentro de examinando a nossa vida, determine um plano de ação. Isso tudo
examinando a sua vida pessoal. Determine um plano de ação. O que eu vou fazer? Então eu tenho que um plano de ação. Mas, vez por outra, eu preciso ver onde que eu estou dentro daquele plano de ação. Se eu vou traçar metas, vez por outra, eu preciso saber onde que eu estou. Cumprir isso aqui, cumprir. Cumprir isso aqui, cumprir. Cumprir isso aqui, cumprir. Onde que eu estou? Determine um plano de ação. Você não pode falar assim, eu quero ser um grande empresário, mas não determinar um plano de ação. Você quer ser um grande empresário? Determine uma meta, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas durante esse período você vai vendo onde você está chegando. Você está numa escala ascendente ou descendente? Determine isso. Isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Isso serve para a nossa área familiar, conjugal, profissional, espiritual. Tudo isso nós podemos colocar aqui. Examine a sua vida pessoal. Nós precisamos examinar. Olha, eu fiz aí uma pós-graduação e de repente a pós-graduação já não é o suficiente para o mercado de trabalho. Você já tem que alcançar, você tem que buscar um grau mais acima. Houve um tempo quando você tinha um ensino médio, olha, era excelente. No tempo de alguns irmãos aqui, quando tínhamos o primário, o antigo primário, quem tinha o primário era aquela pessoa que, sabe ler, sabe escrever. Quantas das irmãs aqui, eu não vou pedir para levantar um dos braços, porque algumas assim preocupadas com a idade não vão querer erguer um dos braços. Mas quantos pais se ufanavam, se orgulhavam e falavam assim: a minha filha fez um curso de datilografia. Um curso de datilografia. E não era nem máquina elétrica, não era nem Hamilton, não era nem aquela máquina elétrica. É aquela que você tinha que meter o dedo assim, aquela máquina. E os pais, olha, a minha filha é formada em datilografia. E hoje? Cadê seu certificado de datilografia? De datilógrafa? Cadê? Onde se encontra? Aliás, você só encontra uma máquina dessa, de repente, num museu, ou alguém que goste de guardar, essas relíquias, tem em casa guardada. Tem em casa guardada. Aconteceu um fato, quando os irmãos tomaram conhecimento, que o ladrão leva uma coisa sua, para que Deus possa te dar uma coisa melhor. É isso que acontece, O ladrão leva uma coisa sua, para que Deus possa te dar uma coisa melhor. Então, quando roubaram o meu carro, eu fui lá para uma determinada cidade, fazer a ocorrência, e quando cheguei lá, não era informatizada a delegacia, era na base da máquina. Isso há uns 10 anos atrás, estou falando de 10 anos atrás, uma delegacia com máquina de escrever. A pessoa fazendo ocorrência ali com a máquina de escrever. E esse meu carro ficou circulando durante 6 meses. E eu procurei um outro conhecido e falei assim: Cláudio, o teu carro está legal. O teu carro está legal, não consta aqui nada a respeito do teu carro. O teu carro está rodando normalmente. Quem pegou o teu carro? Se atropelar alguém, você que vai responder. Ele falou assim: onde que você fez esse boletim de ocorrência? Eu falei: fiz em tal cidade. Ele falou assim: lá não é informatizado. Lá não é informatizado. Vamos fazer aqui agora. E dentro de uma semana, no máximo 10 dias, o teu carro vai aparecer. Dito e feito. Ele foi para o computador, conversou lá com o delegado, me chamou. Vamos lá dentro, vamos conversar com o delegado. Vamos fazer um outro boletim aqui. Aí começou a fazer outro boletim. Com 4 dias o meu carro apareceu. Então, queridos, quando nós queremos estabelecer uma meta, eu não posso parar no tempo. Se eu quero avançar, eu preciso determinar um plano de ação. Imagine se eu volto lá naquela cidade e de repente continua não sendo informatizada naquela cidade, naquela delegacia. Eu ia revelar: não, mas você já fez aqui um boletim de ocorrência.
não posso fazer um outro. Então determine um plano de ação na sua vida. Você está no ensino fundamental, está no ensino médio, mas sabe, planeje alguma coisa, nunca é tarde para aprender. Ainda há pouco tempo nós ouvimos através das emissoras de televisão uma senhora que aos 80 anos de idade se formou em direito. Aos 80 anos de idade. Aquela mulher tinha uma meta. Se ela fez prova para a OAB, eu não sei, não tomei conhecimento. Mas ela tinha uma meta, e nós precisamos ter uma meta em nossas vidas. Examine sua vida pessoal. Você está satisfeito do tipo de vida que você está levando? Eu não sei qual nível, qual tipo de vida que você quer para você, mas você está satisfeito? Está satisfeito? Olha, tá bom. O tipo de vida que eu estou vivendo está excelente. Então, é necessário que você pare e pense um pouquinho. Eu quero mudar de vida. E para mudar de vida é necessário que nós possamos prosseguir, sabe, por alguns caminhos. Saber o que você quer, especificar sua meta, disponibilize seus recursos, que atitude tomar, preste atenção nas consequências, determine um plano de ação. Porque a igreja serve para isso também, irmãos. A igreja não foi instituída para chegar aqui e falar assim, olha, vamos falar somente a nível espiritual, vamos falar aqui apenas, sabe, que Cristo salva. Isso tem que ser feito, isso é prioridade. Mas a igreja precisa também instruir os seus membros. Nós precisamos capacitar, empoderar os nossos membros. Nós temos que fazer isso. É tão bom quando chega no final de um ano letivo, você recebe um convite de um irmão e fala assim, pastor, a minha formatura, gostaria que o senhor estivesse lá. Irmão, irmã, aqui, o meu convite para a minha formatura. É tão bom, é tão bonito isso. E de repente, quem sabe você colocar essa área profissional, o conhecimento que você adquiriu nesta faculdade, nesse conhecimento que você adquiriu lá fora, você colocar em prol do reino de Deus. Mesmo sendo nas habilidades manuais, você vai crescendo, fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, e de repente você coloca isso dentro do reino de Deus, na igreja onde você é membrado. Quantos irmãos nós temos aqui que nos auxiliam a nível de decoração, de ornamentação, pessoas que foram aprendendo, e de repente está utilizando dentro do reino de Deus. Então nós temos como crescer. E a função da igreja é essa, é motivar os adolescentes, motivar os jovens, não parem, estudem. Mesmo que depois de formado, mesmo que depois de casado, vocês vão morar em outro local, mas vocês têm que sair daqui e falar assim, olha, eu aprendi lá naquela igreja que eu tenho que crescer, eu precisava crescer, e hoje me encontro na situação que eu estou, na situação em que me encontro, porque alguém me falou que eu precisava examinar o meu tipo de vida. Porque senão, vamos ficar aqui, vamos sempre falando as mesmas coisas, sem tentar mudar os irmãos. Temos que mudar na área espiritual, precisamos mudar na área espiritual, mas temos que mudar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A segunda situação que eu observo que João pode colocar para nós, até colocou, menino bom, decida mudar hoje. Decida mudar hoje. E aí parte do versículo vem falando assim, não sei se o João colocou aí ou se eu coloquei, se me abençoares muitíssimo. Se me abençoares muitíssimo. Então decida mudar hoje. Sua vida só muda quando você decide mudar. Sua vida só muda quando você decide mudar. Se você não decidir mudar, a sua vida não vai mudar, vai permanecer a mesma coisa. Vai permanecer a mesma coisa. Há pouco tempo eu recebi um relato de uma irmã conversando comigo, tá? Ela não me deu o direito de falar o nome dela, mas a irmã chegou aqui glorificando a Deus, consegui quitar o meu carro. Consegui quitar o meu carro. Mas o que essa irmã fez? Ela buscou um trabalho autônomo ali, buscou um outro trabalho aqui, buscou outro trabalho ali, e essa porta se fechou, ela buscou um outro, aquela ali fechou, ela foi e buscou um outro, mas ela conseguiu. Ela conseguiu. Decida mudar hoje.
E você só consegue mudar sua vida quando você decide mudar. Sua vida só é mudada quando você decide mudar. Eu quero uma mudança para a minha vida. E foi justamente isso que Jabez falou: se me abençoares muitíssimo, Senhor, eu quero uma mudança. Me abençoe, Senhor. E todos nós somos abençoados por Deus, irmãos. Não tem ninguém aqui dentro que não seja abençoado por Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. Então decida mudar. Decida mudar hoje. Hoje. Não espere assim, olha só. Nós estamos em 2018. Em 2019, eu pretendo, estou pensando em iniciar, estou pensando dar início, sabe, em uma nova atividade, numa nova área. Decida hoje. Decida hoje, Senhor, me dê condições, coloque na minha mente assim, algo que eu consiga visualizar pelos olhos da fé. Eu tenho uma imagem mental de onde eu quero chegar, o que eu quero ser. Comece hoje e comece a trabalhar. Jabez começou dentro dessa multidão de mais de 300 nomes aqui. Ele fez a diferença. Ele começou a fazer a diferença. No outro ponto nos diz assim, ó, sonhe grande. Isso, sonhe grande, comece pequeno. Sonhe grande, comece pequeno. Quantos homens? E aí nós temos até um texto em Romanos 12, versículo 2, não sei se João pode colocar aí para nós, Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Isto, não se moldem ao padrão deste mundo. Qual o padrão deste mundo? O que você vê aqui onde nós moramos? O que você consegue ver aqui onde nós moramos? Qual o tipo? Nada contra o estilo da tua casa, nada contra o estilo da sua casa, mas você vê uma casa que, uma condição assim, está quase caindo. Ah, mas eu estou aqui nesse bairro, aquela casa está quase caindo, se eu coloco minha casa diferente, os vizinhos vão me chamar de besta. As pessoas estão se moldando. Não se moldem ao padrão deste mundo. Eu tenho condições de fazer a diferença. Eu tenho condições de começar pequeno. Eu tenho condições. Pode voltar, João, pode voltar para o versículo, para mim terminar de ler aquele versículo. Eu tenho condições de não me moldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Paulo escreve ali ao povo de Roma, ele diz assim, olha, transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque Deus não quer que você continue com o mesmo tipo de vida que você está levando e reclamando. Porque eu não consigo nada na vida, tudo que eu faço dá errado, Contei ainda há pouco a respeito de começar, sonhe grande e comece com coisas pequenas, comece pequeno. Contei ainda há pouco a respeito desse dono da emissora de televisão. Vê a história da Walmart, da 3M, da Johnson & Johnson. Veja a história desses homens. O que eles fizeram? Da Johnson & Johnson é uma coisa fantástica, que começou apenas com um pouquinho de pó em cima de algumas irritações, e foi mudando, aí veio fralda, veio uma série de coisas. Então precisamos observar, se é um sonho grande, comece pequeno. Eu ouvi uma frase aqui no domingo, e eu concordei plenamente com tudo quanto o pastor pregou aqui, mas o que nasce grande é monstro. Não adianta você querer fazer assim, olha, vou começar aqui, vou abrir e vou fazer. Eu não sei quantos membros fundadores
desta igreja ainda se encontram aqui. Não sei, quem é membro fundador da igreja aqui? Tem algum membro fundador? Não tem nenhum membro fundador. Mas eu lembro que essa igreja era lá embaixo. Eu vim pregar, eu era seminarista, vim pregar uma vez nessa igreja, era praticamente uma sala lá embaixo. Era pequeno. E antes de ser aqui, era lá na escola, né? Matos Moreira. Era lá na escola Matos Moreira. Depois veio para cá. E hoje nós estamos instalados aqui. Então nós precisamos, sonhe grande, mas comece pequeno. Qual era o sonho do pastor que comprou esse terreno aqui? Será que ele sonhava, sabe, uma coisa pequena, uma coisa assim, muito pequena? Não. Ele sonhava grande, ele tinha uma mega visão. Mas ele começou pequeno. E nós precisamos também começar pequeno, mas pensar grande. Você pensa grande, mas comece pequeno. Comece pequeno. E à medida que você vai avançando, você vai crescendo nos teus negócios. Na medida que você vai estudando, você vai conseguindo também a mudar a sua vida, mudar aquele ambiente no qual você está trabalhando. Em 1975, esse dono dessa emissora, ele lançou pela primeira vez, foi ao ar uma emissora dele em 1975. Mas começou pequeno. Começou pequeno. E nunca é tarde para nós começarmos. Nunca é tarde para nós começarmos. Nunca, nunca. Pastor, eu tenho 45 anos de idade. Pastor, eu tenho 50 anos de idade. Vou para a escola agora, pastor. Vou para a escola agora. Sentar no meio daqueles adolescentes. Irmãos, se você não for, daqui a 10 anos, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas se você for, daqui a 10 anos, você será uma outra pessoa. Alguém já disse no passado o seguinte, que a diferença entre quem você é hoje e daqui a 10 anos está nos livros que você lê e nas pessoas no qual você se relaciona. Comece. Estou satisfeito. Não é estar satisfeito com o tipo de vida que está levando. Tem que procurar melhorar. Se é casamento, se o seu casamento está bom, vamos trabalhar. Nós falamos muito isso no Casados para Sempre. Se o seu casamento é bom, vamos levar para a excelência. Até porque existe um livro que fala que o bom é inimigo do ótimo. Ah, tá bom desse jeito, para que melhorar? Existe um livro que fala sobre isso. O bom é inimigo do ótimo. Tá bom assim, para que melhorar? Para que avançar? Tá bom desse jeito. Então, sonhe grande, comece pequeno. Um outro fator que eu quero avançar rapidamente com os irmãos, peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. E a tua mão, aí está faltando mão, ok? E a tua mão for comigo. E a tua mão for comigo. Peça ajuda de Deus. Nós que somos servos do Senhor, devemos pedir ajuda. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero avançar. Senhor, eu quero crescer. E lá em Jeremias 33, versículo 3, nos fala assim também, ó. Disse o Senhor, clame a mim e eu responderei. Não foi isso que Jabés fez? Jabés clamou ao Senhor e o Senhor respondeu a Jabés. Clame a mim e eu responderei. Então peça ajuda a Deus. Senhor, eu preciso avançar, eu quero crescer. Eu preciso, Senhor, eu estou querendo, sabe, ter um tipo de vida diferente. E o Senhor vai te auxiliar. No outro ponto nos fala assim, ó, recuse-se a culpar os outros. Às vezes, e aí vem falando assim, ó, e foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Ele não falou assim, meus irmãos não prestam, meus irmãos não valem nada. E às vezes chegamos até a dizer o seguinte, olha, eu não consegui nada porque fulano de tal me atrapalhou. Se não fosse fulano, eu estaria bem naquela empresa. E às vezes, eu estava conversando com uma pessoa nesse final de semana, no domingo pela manhã, para ser mais preciso, uma pessoa afastada da igreja há 15 anos, se aborreceu. Eu falei, mas por que você saiu da igreja? Me aborreci. Se aborreceu com quem? Com Deus? Ele, não, me aborreci com o irmão lá da igreja. Então,
É tendência nossa nós gerarmos fortalezas para sempre buscarmos nos defender culpando alguém. Então, quando vem falando aqui, recusa-se culpar os outros. Se alguma coisa não deu certo na sua vida por causa daquela pessoa, mas aquela pessoa é incapaz de manter você na posição em que você está. Ela é incapaz, ela não vai te amarrar, ela não vai te segurar. Ela pode momentaneamente tentar te impedir de avançar. Mas a tua vontade, a tua garra é tão grande de crescer, de sair da situação que você se encontra, que aquela pessoa vai ficar para trás, você vai conseguir se desvencilhar, vai conseguir se desamarrar, sair de perto daquela pessoa e vai conseguir avançar, irmãos. E isso é na vida profissional, isso é na vida estudantil, isso é na vida espiritual. Isso nós temos que observar. Recuse-se culpar os outros. Eu estou assim porque, sabe, na minha família tinha alguém e eu estou assim porque na minha família... E sempre culpando os outros. Evite culpar as pessoas. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Falou simplesmente isso. Foi mais ilustre do que os irmãos dele. Ele não coloca aqui, olha só, a nossa família viveu durante todo esse tempo, esse povo viveu durante todo esse tempo porque eles fizeram tantas coisas de errado, e nós estamos sofrendo. Agora eu vou tentar melhorar a situação. Não. A Bíblia é bem clara quando foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A quinta situação, eu gostaria que os irmãos estivessem preenchendo aí na sua folha, não caia na tentação de se vitimizar. Vitimizar. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando fala aqui sobre vitimizar, é a mesma coisa. Ele estava assim, eu nasci para ser assim desse jeito. Eu fui criado numa família, e essa família, ela não me deu condições de avançar, não me deu condições de crescer. Quantas pessoas são órfãos de pais e de mães, são adotados por outra família, são criados por avós, e elas conseguem sair da situação em que ela vivia, na total dependência. Não, porque eu perdi minha mãe cedo, eu perdi meu pai cedo, então eu não consegui nada porque eu fui criado por uma outra família e eu não tive condições de avançar. Vitimizar. Às vezes nós queremos culpar, nos colocamos na qualidade de vítimas por causa desta situação. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Irmão, nós temos pouco tempo de vida aqui na face da terra. Temos pouco tempo de vida aqui. Então, o máximo que nós pudermos fazer para melhorar a nossa vida e ajudar a outras pessoas, isso vai ser grandioso. Então a vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Estou satisfeito com o tipo de vida que eu estou levando. Por que você está satisfeito com o tipo de vida que você está levando se você tem um potencial para melhorar? Se você tem um potencial para crescer? Por que se acomodar? Não tem o porquê disso, irmãos. Então eu preciso, buscar em Deus para ter uma vida muito melhor, muito melhor. No número 6 nos vem dizendo assim, sujeite seus desejos a Cristo. E aí vem falando em Romanos 6,12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Sujeite-se aos seus desejos a Cristo. Está com algum tipo de dificuldade para vencer, para crescer na vida? Sujeite-se a Cristo. Esses teus desejos, coloque nas mãos do Senhor. Senhor, me ajude. Me ajude porque eu quero vencer. Me ajude porque eu quero crescer. Me ajude porque eu quero avançar. Mas às vezes o pecado nos prende. Mas coloque isso que te prende nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa te ajudar.
E com certeza Ele quer te ajudar. Não é que Ele possa te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele quer nos ajudar. Mas coloque sujeite esses seus desejos a Cristo. Senhor, olha, eu tenho essa dificuldade. Quantos cristãos têm uma vida dentro da igreja, mas estão ainda presos a grilhões do pecado? Peça ajuda ao Senhor, que Ele vai tirar esses grilhões de você e vai libertar você. Peça ajuda, porque Deus não vai virar as costas para nenhum de nós. Deus não vai falar assim, você está com o teu problema, você criou esse problema, então você que desate esse problema. Foi você que buscou, se foi você que criou. Deus não vai fazer isso, Jesus não vai fazer isso. Ele vai te ajudar a se desvencilhar deste problema. Mas eu preciso colocar esses meus desejos diante de Cristo. Eu preciso sujeitar a minha carne, colocar diante do Senhor. Senhor, me ajude, me ajude a me libertar desta situação. Isso tudo parece que está fugindo um pouco da ideia de Jabez, mas não está fugindo não. Porque uma coisa está junta com a outra, uma coisa está presa, está ligada. É um link isso aqui. Uma coisa está linkada à outra. No número 7, controle seu temperamento. E sua mãe o chamou Jabez, dizendo: porquanto com dores odei a luz. Que está no versículo de número 9. Que nome que a senhora foi me dar? Eu cresci assim nesta rebeldia por causa da minha mãe. Por causa dos meus pais que me deram este nome. Controle seu temperamento. Porque se você não conseguir controlar o teu temperamento, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Já ouviram aquela expressão, ninguém me muda? Ninguém consegue me mudar? Quando eu digo que ninguém consegue me mudar, eu estou falando que Deus não tem capacidade de me mudar. Eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus não tem condições de me transformar. Mas só que eu esqueço que eu sou uma nova criatura em Cristo. Então controle o seu temperamento. Irmão, tem como controlar isso? Tem como você controlar o seu temperamento? Não, porque eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, e se pisar no meu pé, vai ver o que vai acontecer. Controle o seu temperamento. Pare 2 vezes, pense 3 vezes, Senhor, me dê sabedoria. Enquanto a pessoa está tentando, é impressionante o que as pessoas querem fazer com você e comigo, é que você fuja do teu controle emocional. É isso que as pessoas querem. Quando elas conseguem tirar você de um equilíbrio emocional, conseguir. É isso que elas querem. Mas ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Eu que me permito aborrecer. Falaram há pouco tempo para mim, passa babosa no cabelo, na cabeça, porque a babosa, ela faz o bulbo capilar que está entupido, a babosa desobstrói esse bulbo capilar e o cabelo cresce, o teu cabelo está crescendo. Eu já estou há 2 meses passando babosa na cabeça. Mas, cabelo não nasceu, mas está dando um brilho tremendo na careca. Está dando um brilho na careca, um brilho maravilhoso. Eu vou chegar perto da pessoa que falou que para usar babosa. Eu vou assim, você me falou para usar babosa, vou ter que trouxe um cosmento na cabeça e não aconteceu nada? Não. Pelo menos está dando um brilho na careca. Não sei se os irmãos estão vendo daí, mas está dando um brilho. Sabe? A careca está meio lustrosa. Então controle o teu temperamento. Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Então é isso que acontece com vocês, com cada um de nós. Às vezes as pessoas fazem de tudo para tirar você do sério. De tudo para tirar você do sério. Fazem de tudo. As pessoas fazem de tudo para poder tirar você do sério. Fazem de tudo, mas ninguém consegue
te aborrecer sem o teu consentimento. Ninguém. Então controle o seu temperamento. No número 8, foque nos seus melhores pensamentos. Nos seus melhores pensamentos. Em Filipenses 4, versículo de número 8, nos diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Então, o que eu preciso ver aqui, foque nos seus melhores pensamentos. Foque nos seus melhores pensamentos. Sabe, nós estamos já no mês de agosto. Estamos no mês de agosto. No dia 2 de janeiro, aconteceu uma coisa contigo. Uma coisa ruim. Estamos em agosto. Depois de janeiro vem fevereiro, março, abril. Em maio, aconteceu também uma coisa terrível, difícil na tua vida. Passou maio, junho, julho, estamos em agosto. E às vezes nos prendemos mais às coisas ruins que nos aconteceram do que as coisas boas que nós vivemos, que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo aqui, ó, foque nos seus melhores pensamentos, foque nas coisas boas, nas coisas boas. Meu filho só me dá problema, mas pelo menos você teve filho. Minha filha só me dá problema, mas pelo menos você teve filha. Será que você não teve um momento de alegria na vida do seu filho, na vida da sua filha? Foque nos melhores momentos. Quantas alegrias seus filhos te deram? Quantas alegrias teu filho te deu, ou tua filha te deu? Foque nas coisas boas. É lógico que a tendência nossa é marcar as coisas ruins, o que aconteceu lá atrás. Eu mantenho aquilo e trago aquele fantasma, eu carrego esse fantasma comigo. Mas vamos focar nas coisas boas, né? Foque nos seus melhores pensamentos, naquilo que Deus fez, que Deus está fazendo contigo. Avançando, número 9, restaure seus relacionamentos rompidos. Quando o versículo em Romanos 12, 18 fala assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Viver em paz com todos. Chega uma pessoa para comprar uma mercadoria lá na tua loja. Você fala assim: ó, esse aqui, não vou atender esse aqui não. Não vou atender esse aqui não, porque no passado ele aprontou comigo. E está perdendo um cliente. Está perdendo um cliente. Está perdendo um cliente. Ah, na igreja eu não quero mais conversar com este irmão, eu não quero mais conversar com esta irmã. De repente aquela irmã, aquele irmão tem coisas assim magníficas para te auxiliar, mas você não trabalhou, não restaurou os relacionamentos. Não restaurou os relacionamentos rompidos. E uma das coisas que nós precisamos fazer, Jabez aqui, ele poderia, a história não nos conta a respeito dos irmãos dele, o que ele fez no futuro, se ele tinha alguma dificuldade com os irmãos, a história não nos relata. Mas não nos fala também que ele vai assim, ó, agora, sabe, vou viver sozinho. Ele quis ser mais ilustre que os irmãos, e nisso que ele quis ser mais ilustre que os irmãos, ele conseguiu avançar. Vê a história de José, do Egito. José tinha tudo nas mãos para matar aqueles irmãos todos. Tinha tudo para matar aqueles irmãos todos. Agora é minha vez. Vocês não fizeram isso comigo? Eles não fizeram comigo? Agora estão comendo aqui na minha mão. Eles vão ter que sofrer comigo. E depois de sofrer, eu vou botar eles como escravo aqui no Egito. Eu vou fazer com que eles saibam que eu sou irmão deles, e eu, na qualidade de governador de Egito, eles vão chorar sabendo que eu sou o irmão e estou colocando eles como escravos. Estão trabalhando como escravos aqui. José fez isso? José não fez isso.
José, muito pelo contrário, ele restaurou os relacionamentos que foram rompidos. O relacionamento foi rompido e ele restaurou. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, isso que o Senhor quer que nós façamos. Restaurar os relacionamentos. É o relacionamento com o filho, relacionamento com a filha, relacionamento com o esposo, relacionamento com a esposa, relacionamento com o irmão da igreja. É isso que o Senhor Deus quer que nós façamos, irmãos. Aí já fechando essa parte de preenchimento, encontre apoio espiritual. Encontre apoio espiritual. E em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala assim: é melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Encontre apoio espiritual. Às vezes nós falamos assim: é melhor sozinho do que mal acompanhado. E às vezes falamos isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Ninguém é tão ruim dentro da igreja que não possa te ajudar com alguma coisa. Então, irmãos, quero fechar com essas palavras aqui, lembrando que decida ser maior do que sua fraqueza. Decida ser maior que a sua fraqueza. Não consigo nada não, pastor. Nunca vou conseguir nada. Você vai conseguir. Você consegue. Você tem condições. Você tem potencial. Você tem um Deus que te ajuda. Tem um Deus que dá uma sabedoria vinda dos altos céus. Você consegue. Você consegue. Independentemente da sua classe socioeconômica. Independentemente da sua situação financeira. Você consegue. Nós conseguimos. Jabés conseguiu. Muitos outros homens conseguiram aqui na Bíblia. Muitos outros homens conseguiram. Quem foi Samuel? Samuel praticamente, aos olhos humanos, ele não era ninguém. Mas ele ungiu Saul. Ele ungiu Davi 2 vezes. 2 vezes ele ungiu Davi. Aparentemente Samuel não era ninguém. Não era ninguém, era filho de uma mulher estéril. Aparentemente, não ia conseguir nada. Mas ele conseguiu. E se esses grandes homens da Bíblia conseguiram, você também consegue. Consegue em nome de Jesus. Amém, irmãos? A própria palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então quem que vai impedir? Quem vai conseguir impedir você de vencer, você de crescer? De você chegar a um lugar, chegar a um patamar, tá? Que as outras pessoas vão olhar e dizer assim: quem diria, hein? Quem diria? Saiu aqui do Gogó da Ema, hoje o Neguinho de Ouro está na Rádio Tupi. Quem diria? Quem diria? E muitos outros irmãos formados, morando aqui no Gogó, né? Pedagoga. Quantos irmãos? Quantos irmãos? Saindo daqui, trabalham lá no centro do Rio, em grandes empresas. Quantos irmãos? Quantos irmãos começaram com uma pequena loja, com um pequeno negócio, e hoje em dia já conseguem fazer grandes eventos, megas eventos? Quantos conseguiram, irmão? Se esses irmãos conseguiram e conseguem, por que você não consegue? Por quê? Basta pedir a Deus. Assim, sou fraco não, você está olhando para uma pessoa forte. Sou pouca coisa não. É falar para a pessoa: sou pouca coisa não, sou filho do rei. E se eu sou filho do rei, eu consigo. Eu consigo. Vamos orar mais uma vez e depois passar para o nosso momento. Segundo momento. Pai querido, de infinita misericórdia, queremos te render graças pela condição dada a cada um de nós, ó Senhor Deus, demonstrada dentro da tua palavra, ó Senhor. Eu quero te pedir em nome e por amor do teu Filho, ajude, ó Senhor Deus, aquele teu servo, aquela tua serva que de repente resolveu desistir e parar no meio do caminho, ó Senhor Deus. Que o teu servo e tua serva possa visualizar, ó Senhor, o que tu tens para ele, que tu tens para ela, ó Senhor.
e elas possam avançar cada vez mais, ó Senhor, crescer cada vez mais, ó Senhor, na compreensão da Tua palavra, na vivência da Tua palavra e sentindo a Tua presença na vida deles, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Eu quero te pedir pelo Teu servo que está trabalhando lá naquela empresa, pela Tua filha, ó Senhor Deus, quando trabalha autônomo, está trabalhando lá naquela casa, ó Senhor Deus. Ajude, ó Senhor Deus, a estes Teus filhos a crescerem, a avançarem cada vez mais, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por mais esta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos e colocamos mais uma vez a nossa vida, nossas vidas em Tuas mãos. Em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.